Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 21 horas e 33 minutos na capital cearense. Ai. A direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela, família Varela. E para o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela, enviamos daqui um cordial abraço, agradecemos o seu carinho, a sua audiência, a sua atenção. E nós faremos nossa homenagem hoje ao nosso querido público que nos acompanha, acompanhando o nosso programa Varela no ar, o programa do Varela diretamente de Fortaleza, Ceará. A direção geral Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. Para o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, agradecemos sua atenção, a sua audiência, o seu carinho. E agradecemos os mais de 69 mil acessos ao nosso programa. E nós estamos também na Rádio Cidade AM 860, uma emissora do grupo Cidade de Comunicação, domingo das 22 às 0 horas no Varela no ar, né? Na direção geral de Rádio Jornalismo, Flávio Moreira. E na direção de Rádio Jornalismo, Flávio Moreira. Na direção geral, Nelson Oliveira. E na técnica do nosso programa, nos instrumentos, o gênio da tecnologia moderna, nosso engenheiro eletrônico, Cláudio Regis, né? Grande abraço. E no comecinho do nosso programa de hoje, nós faremos a nossa homenagem ao nosso querido público através de poesia, né? Cor Cordium, né? Cor Cordium, Cleómenes Campos. Quando eu morrer, procura uma árvore florida e cava-lhe no tronco, amada, o meu caixão. Quero que aí repouse o meu corpo sem vida, longe do humano olhar, dentro da solidão. Cante-me o requiem, triste a voz da águia perdida. Cante-me o requiem, triste a voz da água perdida. Reze por mim o vento a sua alta oração. E seja-me o silêncio a lápide escolhida, que vale neste mundo a maior inscrição. E um dia, quando tu, minha doce querida, flores ver-me, talvez o tronco esteja são, para que aches sem custo a árvore preferida. Farei cair da altura um fruto em tua mão, fruto que, ao te roçar a palma comovida, irá tomando a forma e a cor de um coração. A nossa homenagem, através de poesia, a todo o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, não é? E o nosso programa tem as indicações do nosso programa para todo o nosso querido público. Indicamos Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família. 13 anos de sucesso na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Domingo às 21 horas e 30 minutos, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos a leitura da página Check-up no Caderno Vivo do Jornal Diário do Nordeste, aos domingos, quem assina a nossa querida jornalista Natália Varela. Indicamos para todo o nosso querido público que nos acompanha na internet e no YouTube, acessando Jonas Varela, o programa do Varela no ar. Agradecemos aos 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E nós estamos também
na Rádio Cidade AM 860, uma emissora do grupo Cidade de Comunicação, na direção de Rádio Jornalismo Flávio Moreira, na direção geral Nelson Oliveira, e na técnica o nosso querido Cláudio Regis, nosso engenheiro eletrônico, nosso gênio da tecnologia moderna, né? E indicamos também para o nosso querido público a palavra do nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E assim estamos cumprindo o que está escrito no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes Jesus: Ide ao mundo inteiro e pregai a boa notícia do reino de Deus, a boa nova do reino dos céus, para toda a humanidade. Que está contido na palavra do nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E todo aquele que não crê será condenado. E antes de iniciarmos a nossa leitura de hoje, a palavra de nosso Senhor, nós cantaremos, né, um louvor em homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha na internet, no YouTube, o Varela no Ar, o programa do Varela. É assim. Dei minha caneta, onde foi parar? Não sei, mas caiu também. Muito interessante, né? Ó. Bom, então, nossa homenagem ao nosso querido público, nossos irmãos, nossas irmãs. Quem é ele? Zezé de Camargo e Luciano. Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa, no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, na madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia. Está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, Filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a prova que rima meus versos, Jesus Cristo, Salvador, Filho de nosso Senhor. É a nossa homenagem a todo o nosso querido público que nos acompanha, né, na internet, no YouTube. São mais de 69 mil acessos ao nosso programa no mundo inteiro. E depois desse louvor, né, dessa linda, bela canção, o Varela no Ar, o programa Varela está começando, quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013, 21 horas e 42 minutos. Nós vamos fazer a leitura, continuar a leitura da palavra de Nosso Senhor nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, no Evangelho de São Marcos, na sua quarta parte.
paixão e ressurreição de Jesus, não é? No seu primeiro tópico, capítulo 14, né? Primeiro tópico, conspiração dos sacerdotes judeus, no versículo 1. Faltavam, pois, 2 dias para chegar a Páscoa, em que se começava a comer os pães asmos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam buscando modo como prenderiam por traição a Jesus para o matarem. Versículo 2. Mas eles diziam: não convém que isto se faça no dia da festa, por não suceder que no povo se excite algum motim. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, primeiro tópico, conspiração dos sacerdotes judeus, segundo tópico, a unção de Betânia, versículo 3. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, e sentado à mesa, chegou uma mulher que trazia uma redoma de alabastro, cheia de precioso bálsamo, feito de espigas de nardo, e quebrada a redoma lhe derramou sobre a sua cabeça. Versículo 4. E alguns dos que estavam presentes indignaram-se lá entre si do que viam e disseram: para que foi este desperdício de bálsamo? Versículo 5. Pois podia ele vender-se por mais de 300 dinheiros e dar-se este produto aos pobres. E murmuravam fortemente contra ela. Versículo 6. Mas Jesus lhes disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me uma boa obra. Versículo 7. Porque vós sempre tendes convosco os pobres, para que quando lhes queirais fazer bem, lhe possais fazer. Porém a mim não me tendes sempre. Versículo 8. Ela fez o que cabia nas suas forças, foi isto: embalsamar-me antecipadamente. Versículo 8. Ela fez o que cabia nas suas forças, foi isto: embalsamar-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Versículo 9. Em verdade vos digo, onde quer que for pregado este evangelho, que será em todo o mundo, será também contado para sua memória o que esta obrou. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, terceiro tópico, traição de Judas, versículo 10. Então se retirou Judas Iscariotes, que era um dos 12, a buscar os príncipes dos sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Versículo 11. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava Judas ocasião oportuna para o entregar. Evangelho de São Marcos, quarta parte, Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, capítulo 14, tópico 4. Preparação para a última ceia, versículo 12. Versículo 12. E no primeiro dia em que se comiam os pães asmos, quando se imolava o cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos:
onde queres tu que nós vamos preparar-te o que é necessário para comeres a Páscoa? Versículo 13. Enviou ele, pois, a 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à cidade e lá vos sairá ao encontro um homem que levará uma bilha de água. Ide atrás dele. Versículo 14. E onde quer que ele entrar, dizei ao dono da casa que o mestre diz: onde é o aposento em que eu poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Versículo 15. E ele vos mostrará um cenáculo todo mobiliado, e preparai-nos lá o que é necessário. Versículo 16. E partiram seus discípulos, e chegaram à cidade, e acharam tudo como ele lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, quinto tópico: anúncio da traição. Versículo 17. E chegando à tarde, foi Jesus com os 12. Versículo 18. E quando eles estavam à mesa e ceavam, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, me há de entregar. Versículo 19. Então se começaram eles a entristecer, e cada um de per si lhe perguntava: sou eu? Versículo 20. Respondeu-lhes Jesus: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Versículo 21. E quanto ao Filho do Homem, ele vai segundo o que dele está escrito. Mas ai daquele homem, por meio do qual será entregue o Filho do Homem. Melhor lhe fora se esse homem não houvera nascido. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, tópico 6º. Instituição da Eucaristia. Versículo 22. E quando eles estavam comendo, tomou Jesus o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe e disse: tomai, este é o meu corpo. Versículo 23. E tendo tomado o cálice, depois que deu graças, lhe deu, e todos beberam dele. Versículo 24. E Jesus lhes disse: este é o meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por muitos. Versículo 25. Em verdade vos digo, que eu não beberei jamais deste fruto da vida, até chegar aquele dia em que o beba de novo no reino de Deus. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, tópico 7º. Prediz a fuga e a negação. Versículo 26. E depois de cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 27. Então lhes disse Jesus: a todos vós serei eu esta noite uma ocasião de escândalo, pois está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas se porão em desarranjo. Versículo 28. Mas depois que eu ressurgir, ir-vos-ei esperar na Galileia. Versículo 29. Disse-lhe então Pedro: ainda quando todos se escandalizarem a teu respeito, eu contudo me não hei de escandalizar. Versículo 30. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante a segunda vez, me hás de tu negar 3 vezes. Versículo 31. Mas Pedro, insistindo no mesmo, acrescentava: ainda no caso de eu me ver precisado
a morrer contigo, não te hei eu de negar. E o mesmo disseram também todos os mais. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, tópico 8. No Getsêmani, versículo 32. Vieram depois para uma herdade chamada Getsêmani. Então Jesus disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Versículo 33. E levou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se em extremo. Versículo 34. Então lhes disse: a minha alma se acha numa tristeza mortal. Detende-vos aqui e vigiai. Versículo 35. E tendo-se adiantado alguns passos, prostrou-se em terra e orava que, se era possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36. E disse: Abá, Pai, todas as coisas te são possíveis. Traspassa de mim este cálice, porém não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Versículo 37. Depois veio e achou-os dormindo. Então disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 39. E foi outra vez a orar, dizendo as mesmas palavras. Versículo 40. E tornando a vir, achou-os outra vez dormindo, porque tinham carregados os olhos e não sabiam que lhe respondessem. Versículo 41. Versículo 41. E veio terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis aqui vai o Filho do Homem a ser entregue em mãos de pecadores. Versículo 42. Levantai-vos, vamos, eis aí vem chegando quem me há de entregar. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, tópico 9. A prisão do Messias, versículo 43. Ainda bem Jesus não tinha acabado de falar quando chega Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele uma grande tropa de gente armada de espadas e de varapaus, da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. Versículo 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: àquele a quem eu der um ósculo, esse é que é, prendei-o e levai-o com cuidado. Versículo 45. E tanto que chegou, indo logo ter com Jesus, lhe disse: Deus te salve, mestre, e deu-lhe um ósculo. Versículo 46. Então eles lhe lançaram as mãos e o prenderam. Versículo 47. E um certo dos circunstantes, tirando da espada, feriu a um servo do sumo sacerdote e lhe cortou uma orelha. Versículo 48. E respondendo Jesus lhes disse: como se eu fora algum ladrão, viestes com espadas e varapaus a prender-me? Versículo 49. Todos os dias estava eu convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Versículo 50. Então, desamparando os seus discípulos, fugiram todos. Versículo 51. Ia-o, porém, seguindo um mancebo coberto com um lençol sobre o corpo nu, e o prenderam. Versículo 52. Mas ele, largando o lençol,
lhes escapou nu. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Tópico 10. O Messias diante do Sanedrim. Tópico 10. O Messias adiante do Sanedrim. Versículo 53. E levaram Jesus à casa do sumo sacerdote, e se ajuntaram todos os sacerdotes e os escribas e os anciãos. Versículo 54. Mas Pedro o foi seguindo de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava assentado ao fogo com os oficiais, e ali se aquentava. Versículo 55. E os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o fazerem morrer, e não o achavam. Versículo 56. Porque muitos, sim, depunham falsamente contra ele, mas não concordavam os seus depoimentos. Versículo 57. E levantando-se uns, atestavam falsamente contra ele, dizendo, versículo 58, nós, outros, lhe ouvimos dizer, eu destruirei este templo, obra de mãos, e em 3 dias edificarei outro, que não será obra de mãos. Versículo 59. Mas esta sua mesma deposição não era coerente. Versículo 60. Então, levantando-se no meio do conselho, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, dizendo, não respondes alguma coisa ao que estes atestam contra ti? Versículo 61. Mas ele estava em silêncio e nada respondeu. Tornou a perguntar-lhe o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? Versículo 62. E Jesus lhe disse, eu o sou. E vós vereis o Filho do Homem assentado à destra do poder de Deus, e vir sobre as nuvens do céu. Versículo 63. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestiduras, disse, para que desejamos nós ainda mais testemunhas? Versículo 64. Vós acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? A sentença que todos eles deram foi que era réu de morte. Versículo 65. Então começaram alguns a cuspir nele e a tapar-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe, adivinha, e os oficiais lhe davam bofetadas. Evangelho de São Marcos, capítulo 14. Tópico 11, não é? Tópico 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, tópico 11. Negação de Pedro, versículo 66. E estando Pedro embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, versículo 67. E quando viu a Pedro que se aquentava, encarando nele, disse-lhe, tu também estavas com Jesus Nazareno. Versículo 67. E quando viu a Pedro que se aquentava, encarando nele, disse-lhe, tu também estavas com Jesus Nazareno. Versículo 68. Mas ele o negou, dizendo, nem o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora onde era a entrada do pátio, e neste tempo cantou o galo. Versículo 69. E tendo-o visto outra vez, a criada começou a dizer aos que estavam presentes, este é lá daqueles. Versículo 70. Mas ele o negou segunda vez. E pouco